Salve pessoal, tudo bem com vocês? Na quarta-feira passada eu estive no Farol Brasil, conversei com o Mauro Lopes sobre essa nova guinada discursiva do governo, essa linha que eles têm adotado recentemente, e a nossa leitura é até meio parecida, ela vai na contramão de que muita gente da esquerda está defendendo, essa galera mais entusiasmada, enquanto alguns estão enxergando ali um suposto enfrentamento de classes por parte do governo. A nossa avaliação é de que esse enfrentamento simplesmente não está colocado. O arcabouço fiscal ele continua funcionando, ele funciona como um teto de gastos, e é ele que está comandando a política econômica do governo, e é ele que impede uma disputa em relação ao orçamento público, que é onde esse enfrentamento deveria estar expresso. O resultado disso é que o governo ele promete aquilo que ele não tem condição real de entregar. E aí um comentário que eu fiz lá, que eu acho que vale a pena desenvolver melhor aqui, é uma leitura que eu já tangenciei em alguns outros momentos, que na minha opinião a política brasileira ela virou uma espécie de 50 tons de PSDB. E eu acho que essa ideia a gente tem que levar ela um pouco mais a sério, pensando especialmente na história política mais recente, nos posicionamentos dos principais atores, também de figuras emergentes ali que estão orbitando na margem das principais figuras políticas, que têm ganhado espaço. Então acho que merece uma discussão mais aprofundada hoje. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui, gostaria de pedir o joinha para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas, também queria pedir para quem tem acompanhado o canal e ainda não se inscreveu para dar essa força, você pode se tornar membro, temos vídeos exclusivos, lives exclusivas e as assinaturas começam com o valor de um cafezinho. Eu vou deixar o QR Code também na tela, caso queiram ajudar a partir do Pix, e eu vou deixar o link da minha página no Substack para se inscreverem lá, se vocês tiverem interesse de ver algumas reflexões que eu estou ampliando aqui em formato de um texto mais próximo ali de uma newsletter. Só se inscrever, cadastrar é de graça e aí você pode ler direto no site ou no seu e-mail. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, por que eu estou fazendo esse vídeo? Nos últimos dias eu tenho acompanhado algumas discussões da cena política e duas coisas me chamaram a atenção e que me fizeram pensar nessa ideia que eu trouxe aqui, nesse comentário e que é algo que eu já venho pensando já tem um tempo. A primeira envolve a criação do Missão, um partido do pessoal do MBL, é um partido que tenta ocupar um espaço na direita com uma proposta de renovação, e aí uma suposta nova direita que também se propõe a romper com essas formas tradicionais da centro-direita de fazer política, até então hegemonizadas ali pelas figuras, pelas ideias do PSDB até a década passada. E nessa esteira eu vi um vídeo do meu amigo Tatu no Toco, que mostra ali um comentário do Renan do MBL, defendendo privatização porque a nossa natureza seria patrimonialista. Ou seja, aqui o público acaba sempre sendo capturado por interesses privados, isso é cultural, e é quase que uma afirmação de que o brasileiro não tem capacidade de ter esses projetos mais estatais. E aí o Tatu até comenta que o MBL é o filho mais novo da USP, né? O que faz total sentido, já que a USP tem um papel central na difusão dessa ideia do patrimonialismo como explicação estrutural para os problemas brasileiros. E aí chega a ser até engraçada a forma como eles usam isso para argumentar contra a capacidade do Brasil de ter grandes projetos, de ter grandes modelos ali de desenvolvimento. E do jeito que eles falam, parece que é uma excepcionalidade brasileira, né? Mas isso é uma bobagem. Todos os países do mundo, assim, todos os países desenvolvidos, eles tiveram esse processo de captura do público pelo privado, teve processo de corrupção, isso não é a natureza do brasileiro. E a gente não faz melhor do que os outros, tem muita coisa que os outros fazem, inclusive nesse aspecto de corrupção, que é muito mais grave. Tem casos nos Estados Unidos, na China, no Reino Unido, tem no mundo inteiro. E aí, se eles tivessem interrompido a estrutura que estava sendo montada ali, que foi construída ao longo do tempo, uma estrutura fortemente estatal, que deu suporte para esse processo de desenvolvimento, eles jamais teriam se desenvolvido. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. O Leland Stanford, vocês lembram desse sobrenome? Ele está nomeando, inclusive, uma das maiores universidades dos Estados Unidos. Ele foi governador da Califórnia. Ele era um magnata podre de rico, era um dos grandes nomes da indústria ferroviária do país, né, da construção de ferrovias. Durante o mandato dele, como governador da Califórnia, ele aprovou uma série de títulos e concessões públicas para financiar a Central Pacific Railroad, que é a primeira rodovia transcontinental dos Estados Unidos. Para quem não sabe, essa é a estrada de ferro que liga ali o norte da Califórnia ao centro dos Estados Unidos, que ajuda a conectar uma costa a outra. Adivinha quem que era o dono dessa empresa? Pois é, usando o cargo de governador, o Stanford garantiu uma série de benesses para a sua empresa e com esse dinheiro passou a controlar outras linhas. E aí isso se transformou num grande monopólio financiado com subsídio público e manipulação política, e esse processo, obviamente, envolveu uma corrupção absurda. E isso mostra essa relação entre o público e o privado, essa questão da corrupção, e
indica, né, como que um grande projeto, um governo da Califórnia ali, está indicando que isso não é uma exclusividade do Brasil. Então, se você for pesquisar sobre a China, você vai achar. Se você pesquisar sobre a Coreia do Sul, você vai achar na França, na Inglaterra. Estou dando um exemplo aqui para mostrar para vocês. Aí eu te pergunto, isso serviu para esvaziar argumento em defesa de uma ação mais incisiva ali do Estado no processo de desenvolvimento dos Estados Unidos? Isso é um sinal do patrimonialismo natural dos americanos? Será que eles acreditam nesse tipo de interpretação? E o curioso é que essa visão é rigorosamente a mesma que alimenta boa parte dos intelectuais e formuladores que criaram o PSDB. Essa visão, inclusive, estava presente nas reformas liberais que o partido implementou ali a partir dos anos 90. Então, é muito irônico ver um grupo ali que se pretende colocar como superação dessas forças políticas reproduzir exatamente as mesmas análises justificativas. E do lado da esquerda tem um exemplo recente também que expõe esse cenário dos 50 tons de PSDB. O Guilherme Boulos convocou uma mobilização para colocar o povo na rua com o objetivo de pressionar o Congresso nessa disputa aí que está tendo agora. Em meio a esse debate sobre taxação dos ricos, esse maior enfrentamento do governo com o Congresso, e junto a isso sai uma nota do PSOL convocando os atos, reforçando a crítica ao Congresso e tudo mais. Só que na primeira versão dessa nota, o texto afirmava abertamente a defesa da meta de déficit fiscal zero do governo. E aí literalmente estava lá que o governo estava sendo atrapalhado pelo Congresso para atingir a meta fiscal. O Jones até comentou isso no vídeo, ele mostrou a primeira versão da nota também, e eu até cheguei a comentar também naquele vídeo que eu falei do contra-ataque, né, do Boulos, como que no fim das contas isso atendia ao objetivo da meta de déficit zero do governo. E a nota do PSOL confirmou o que eu falei. Teve até um corte que o Tatu no Toco fez também, de uma fala minha que deixou a turma do PT espumando de ódio. Até o Alberto Cantalice, grande Alberto, chegou a compartilhar me xingando de tudo quanto é coisa e até caçou minha carteirinha de esquerdista, né, gente? Olha só que coisa, que pena. Ele só não rebateu o meu argumento, né? Fiquei muito triste, inclusive, com a minha carteirinha de esquerdista sendo caçada. Não sei nem como que eu vou dormir depois dessa. E aí, no fim das contas, é isso. É uma mobilização em defesa da meta fiscal. E como vocês podem ver, a gente vive numa realidade muito peculiar. O PSDB está praticamente dizimado em termos eleitorais, em termos políticos, e ainda assim consegue criar uma cultura política, uma institucionalidade econômica, um conjunto de regramentos ali que pautam praticamente todo o espectro político brasileiro. E isso vale para a direita e para a esquerda. Seja o Guilherme Boulos, seja o Kim Kataguiri, está todo mundo operando dentro dessa lógica. O PSDB deu o pontapé inicial numa série de questões e estruturas que continuam vigentes até hoje. Isso segue moldando o modo de fazer política no Brasil e todo mundo gira ao redor delas. Alguns adaptam para tentar dar uma cara mais popular ou progressista, outros reforçam abertamente os pilares do modelo, mas ninguém rompe com o que foi ditado lá atrás, ninguém sequer debate criticamente as bases do que foi colocado lá atrás. Por isso que eu digo que a política brasileira virou uma espécie de 50 tons de PSDB. E não importa o matiz ideológico, todos os principais atores, de algum modo, estão jogando dentro das regras que o PSDB criou nos anos 90. E aqui a gente tem que recapitular um pouco para ampliar a reflexão sobre a força do consenso que amarra o Brasil desde os anos 90. O Brasil enfrentou um período muito intenso de hiperinflação, que foi o principal problema do país ali durante os anos 80 e o início dos anos 90. Esse cenário de inflação descontrolada acabou se sobrepondo à própria construção da Constituição, e aí a gente teve um fenômeno curioso. O Brasil estava elaborando uma arquitetura de uma democracia liberal que garantia uma série de direitos, justamente no momento que a gente estava tentando resolver o drama inflacionário. Ou seja, enquanto havia uma disputa política pelos direitos sociais na Constituição, o país ainda estava lidando com uma crise econômica crônica vindo do período anterior. E aqui já tem um problema de partido, um problema inclusive da própria esquerda brasileira que merece ser aprofundado em outro momento. Em resumo, existe uma tendência na esquerda de querer ser uma Suécia tropical, buscando garantir o bem-estar social de um país desenvolvido como a Suécia. Só que ela não apresenta caminhos concretos para que o Brasil se torne de fato uma economia como a da Suécia. A gente quer direitos sociais de uma sociedade rica como a Suécia, mas muitas vezes nós não discutimos as transformações estruturais necessárias para sustentar esse modelo. E nesse período da nossa Constituição, a gente teve um discurso econômico mais esvaziado no sentido de um projeto para ter essa economia mais desenvolvida. Depois disso, a crise continuou, a gente promulgou a Constituição, mas a hiperinflação continuou e ela só foi controlada com o Plano Real. O plano foi bem sucedido, a inflação ela acabou controlada. Houve um surto de consumo ali no início do Plano Real que gerou uma popularidade muito grande para o FHC no início do mandato e foi justamente essa popularidade que ele usou para reorganizar institucionalmente o país, tanto ali em alianças políticas quanto na estrutura e na institucionalidade econômica. Isso permitiu
que ele avançasse com uma série de mudanças e implementasse ali de forma progressiva uma agenda de reformas que moldou profundamente a política brasileira desde então. O Brasil vinha de um período extremamente duro de hiperinflação que afetava os mais pobres e a oposição ao FHC, especialmente pela esquerda, ela teve muita dificuldade de formular uma resposta eficaz a isso. Um exemplo claro é a derrota do Lula em 94 e que grande parte ele se explica também pelo posicionamento dele contrário ao Plano Real. Ele apostou que não ia dar certo e isso acabou revelando uma dificuldade de leitura ali do momento, do fenômeno e das possibilidades que estavam sendo abertas naquele momento. Quando o Plano Real se consolida, isso gera uma nova dinâmica. Já na segunda eleição do FHC, em 98, o plano já estava estabelecido e aí surgem candidaturas tentando apresentar caminhos alternativos. É o caso do Ciro Gomes, por exemplo, que propunha uma continuidade com mudanças, uma espécie de complemento ao Plano Real a partir de uma outra perspectiva mais desenvolvimentista. Mas parte da esquerda ficou com essa lacuna na interpretação econômica. Faltou uma crítica mais refinada ao Plano Real que não fosse simplesmente rejeitar. Porque, uma vez que ele deu certo, ficou muito difícil se colocar contra, especialmente sem parecer que você estava propondo um retorno ao passado inflacionário. E é justamente esse trauma da inflação que dificultou essa questão de alternativa. Defender uma outra visão de país depois do Plano Real exigia explicar desde o início que isso não significava trazer de volta os problemas do passado. E o FHC soube explorar muito bem esse discurso para permanecer no poder. E não só isso, essa volta ao passado é um instrumento usado até hoje por quem não quer que seja debatido o que está estrangulando o nosso desenvolvimento, o que está estagnando a economia brasileira. E essa força política que o FHC conquistou nessa época serviu para implementar um conjunto de amarras e reformas que moldaram o país dali para frente. E aqui a gente precisa voltar ao período da reeleição do FHC para entender melhor esse processo. Quando o real foi implementado, o Brasil adotava um regime de câmbio fixo, que o valor do real é atrelado ao dólar e o governo ele precisa garantir essa paridade. Para manter esse regime, o Brasil ele teve que atrair muito capital estrangeiro e a principal ferramenta que eles usaram para isso foi uma taxa de juros extremamente alta. Uma taxa de juros muito maior do que os 15% de hoje, que a gente já acha alto, inclusive, tá, gente? Era uma política que trazia muito capital especulativo para o país, que ajudava a sustentar o real valorizado e segurava temporariamente a inflação. O FHC percebeu que manter essa paridade era útil para ter um controle da inflação e garantir a reeleição, então ele segurou isso até a eleição, mesmo sabendo que era insustentável, e quando finalmente ele mudou o regime cambial, ele desenhou uma estrutura do chamado tripé macroeconômico, que é o câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação, e aqui entra o ponto central. Todas essas três pernas, elas estão sustentadas por uma série de premissas. E foram justamente essas premissas que se tornaram o consenso dominante na política brasileira. O que o FHC e o PSDB fizeram, então, não foi só mudar a política econômica. Eles estabeleceram uma nova hegemonia em torno dessas ideias que passaram a ser aceitas tanto pela direita quanto por amplos setores da esquerda. Esse consenso se consolidou de uma forma tão forte que hoje praticamente toda a política econômica do país gira em torno dele, mesmo que as suas premissas estejam erradas, já começa a fazer água. Como eu já comentei no outro vídeo, quando eu falei sobre o Eduardo Moreira, e mostrei como que o próprio sistema de meta de inflação parte de pressupostos equivocados. Mas o trauma da hiperinflação, o contexto da crise dos anos 90, criaram uma janela de oportunidade para consolidar essa hegemonia. E desde então, ela se mantém como a base do pensamento dominante no Brasil em uma série de assuntos. E aí entra um outro assunto que eu queria comentar com vocês, que surge a partir de uma leitura sobre a política nos Estados Unidos, que também, de certa forma, pode ser aplicado aqui, que é o conceito de Ratchet Effect, desenvolvido ali e comentado pelo cientista político Michael Smith. Eu achei isso muito interessante quando eu vi num vídeo do canal do Second Thought, não sei se vocês já viram esse canal lá da gringa, já tem um tempo que eu vi esse vídeo, e ele mostra como que a política partidária nos Estados Unidos acabou tendo dois partidos de direita no espectro político. O termo ratchet, em inglês, ele pode ser traduzido aqui como uma catraca. E esse termo é usado para descrever o funcionamento do sistema bipartidário lá deles, onde só dois partidos na prática disputam o poder, os republicanos mais à direita e os democratas que estariam à esquerda dos republicanos. Só que ele observa que quando os republicanos chegam ao poder, eles giram a catraca para a direita. E aí eles cortam imposto para os mais ricos, eles, igual está acontecendo agora com Donald Trump, eles ocupam espaço na Suprema Corte, eles avançam com força na agenda conservadora. Só que quando os democratas vencem e assumem o governo, eles simplesmente funcionam como uma trava que impede o movimento para o outro lado. E aí, com a justificativa de que precisam se mover para o centro, o que na prática é se mover para a direita, eles redefinem o centro político cada vez mais à direita. E a direita parece cada vez menos extremista e ela pode ir mais livremente para a direita. E isso vai sendo repetido à exaustão,
nessa lógica da direita cada vez mais à direita e a esquerda sempre em busca de um centro que está cada vez mais à direita. E ainda tem uma questão no caso dos Estados Unidos, e não só no caso deles, tá? Os democratas, eles não só jogam o jogo dentro dessas regras, dentro dessa linha política estabelecida pelos republicanos, como às vezes eles são até mais realistas do que os republicanos e eles têm uma adesão muito maior a esses princípios do que os republicanos. E isso gera algumas distorções absurdas. Por exemplo, temos o Ronald Reagan ali, que se elegeu com um discurso duro contra o déficit público, contra o excesso de gasto do Estado, só que ele foi o governo na época que mais aumentou o déficit nos Estados Unidos. Então, o discurso era uma coisa, a prática era outra. Quem fez, de fato, uma política dura de corte de gasto foi o Bill Clinton, que era um democrata, que, em tese, era o representante do campo progressista, né, ou do campo progressista, aliado dos trabalhadores, dos sindicatos. E aí o Partido Democrata ele vira o partido do empresário, das finanças, o partido que vai seguir esse dogma, inclusive com mais afinco do que os republicanos. O que esse padrão está mostrando? Quando a direita governa, ela avança na agenda dela. Quando a esquerda governa, ela trava o avanço à esquerda. E aí ela naturaliza e racionaliza muitas das ideias e do discurso da direita que nem a direita segue. E aí isso cria um ciclo onde os limites do possível são cada vez mais puxados para a direita, enquanto a esquerda se torna a gestora responsável das amarras que já foram impostas. E aí nem a direita às vezes segue essas amarras. E aí a gente chega na realidade brasileira que o centro dessa discussão que eu estou trazendo para vocês é meio parecido. De certa forma, esse padrão se repete aqui no Brasil com a nossa versão do Partido Democrata, que é o PT. Em 2002, por exemplo, eles naturalizaram toda a institucionalidade do FHC e se comprometeram a gerir ela. Com essa mensagem, eles naturalizam essa agenda, todas essas premissas, e isso é uma constante que se repete em 2022 com esse terceiro mandato do Lula. Se lá atrás eles naturalizaram um modelo herdado pelo FHC sem nenhuma grande alteração, agora eles fazem isso com uma versão 2.0 dele. O Brasil tem um sistema de meta de inflação que não funciona direito em relação à forma como ele deveria funcionar. O que eles fazem? Eles reduzem a meta de inflação, uma meta menor ainda do que estava, totalmente fora do padrão para um país em desenvolvimento como o Brasil, e está tudo bem. A gente tem uma meta de superávit que passa uma ideia errada e ela não tem respaldo empírico, inclusive, onde ela é aplicada, no funcionamento dela, mais uma que as premissas estão erradas. A ideia de que ter um orçamento equilibrado, né, resulta em investimento e crescimento. E aí o que eles fazem? Eles naturalizam essa ideia do teto de gastos, reforçam essa leitura errada e eles mesmos impõem uma versão do teto de gastos e junto a isso arrastam todas as outras forças políticas junto ali que poderiam fazer uma crítica mais incisiva. E as forças que eles não conseguem colocar debaixo do braço, eles partem para o enfrentamento, para o ataque, para elas se submeterem, defendendo que esse é o melhor mundo possível, que é o único mundo possível. E aí a gente chega nesse ponto em que o PSOL passa a defender abertamente a meta de déficit zero do governo. E aí você poderia muito bem fazer uma discussão mostrando que as coisas não funcionam assim, fazer uma disputa política, uma disputa ideológica em relação a isso, que essa discussão do equilíbrio fiscal é uma grande demagogia, que esse equilíbrio é artificial, que todos os países do mundo praticam déficit, que todos os países emergentes praticam déficit. A Índia, por exemplo, pratica déficit primário de 2% do PIB, ela tem uma relação dívida-PIB maior que a do Brasil e ela cresce mais de 7% ao ano. A China tem um déficit primário constante ali acima da casa dos 4% do PIB. E o debate do gasto público, o mais importante é sobre a qualidade do gasto e para onde que esse dinheiro está indo. Não é sobre uma meta feita para atingir esse objetivo, tudo artificial, dado que você está tirando um monte de coisa ali desse montante, especialmente a conta dos juros. Mas nada disso é feito, tudo gira ao redor da melhor forma de gerir esse modelo, essas premissas estão colocadas. E a discussão sobre as premissas, uma discussão sobre projeto de país alternativo, sobre como isso está errado, sobre como isso atravanca o nosso desenvolvimento, não é feita. E aí a gente entra no último ponto dessa discussão. Quais são as grandes diferenças programáticas hoje no Brasil? Trazendo como exemplo a comparação com o PSDB, na campanha de 2014, quem coordenava o programa econômico do Aécio eram as mesmas figuras que rodam a imprensa hoje, ditando uma agenda muito semelhante. Uma dessas figuras é o próprio Armínio Fraga, que seria o ministro da Fazenda do Aécio. O que o Armínio Fraga está defendendo hoje? Congelar o salário mínimo, desvincular a aposentadoria e benefício de prestação continuada do salário mínimo, fazendo o aposentado e o dependente do BPC ganhar
ganhar menos do que um salário mínimo, esse choque aí de austeridade em cima do pobre. E aí o que os partidos da direita brasileira hoje, até esses novos aí da tal da nova direita, defendem? A mesma coisa. O Bolsonaro congelou o salário mínimo em 3 dos 4 anos que ele teve o mandato dele como presidente. A PEC alternativa de ajuste fiscal, que foi apresentada pelo Kim Kataguiri e outros deputados, também prevê mecanismos que podem levar a isso e que tem tudo a ver com essa agenda que o Armínio Fraga está defendendo. Essa PEC defende a proposta de desvincular a aposentadoria do salário mínimo, defende desvincular o BPC, defende acabar com os pisos constitucionais em saúde e educação, algo que também é defendido por esses figurões aí que estavam desenhando o programa do PSDB. E aí que, inclusive, é uma coisa que me vem à memória aqui que eu estou lembrando agora, em janeiro de 2013, eu vou até tentar comprar essa revista, eu vou ver se eu acho ela em algum sebo online, porque eu tinha ela e eu perdi. A Veja ela fez uma reportagem que era Ideias para o Brasil Virar um Foguete, mais ou menos assim, e que eles pegavam vários figurões liberais ali que eles valorizavam, né, que eles tratam até hoje como sumidades, para desenhar uma agenda para o Brasil. Cara, é a mesma coisa que está sendo aplicada desde aquela época. Muito dessa agenda é discutido por toda essa turma, da direita à esquerda, inclusive. Desvincular gasto, teto de gasto, tinha algumas outras propostas que também entram ao redor aí de uma certa questão de você cobrar mensalidade de universidade pública, cobrar mensalidade no SUS, restringir o SUS só para quem é de baixa renda. Então, assim, eu vou tentar achar essa reportagem, essa notícia para a gente conversar melhor sobre ela. Mas é uma agenda muito semelhante. Se você pega, a Veja fez isso agora em 2021 também, com as mesmas figurinhas, mesma agenda. Eu vou até deixar na descrição para vocês. E aí, só para complementar essa questão dos pisos, né? A argumentação deles não faz nenhum sentido. O papo de que o orçamento é engessado não tem lógica. Sabe por quê? Existe um mínimo que deve ser investido em saúde e educação. Muitas vezes nem o mínimo é cumprido. Às vezes os governos eles fazem manobras para não cumprir esse mínimo em saúde e educação. O que vocês acham que realmente aconteceria se eu desobrigar o governante a cumprir esse mínimo? Vocês acham que o investimento vai aumentar, gente? De verdade? E aí, a gente entra nessa diferença de agendas, né? O que a esquerda hoje, ou que a nossa esquerda de hoje está defendendo? Ela não defende congelar, mas ela põe uma trava de 2,5% no aumento do salário mínimo. Ela também defende reduzir os pisos constitucionais em saúde e educação. E isso está na ordem do dia, inclusive, porque o arcabouço fiscal obriga isso. E, de certa forma, essa redução na educação já aconteceu com a manobra contábil de jogar a verba do pé de meia dentro do cálculo do piso. Não tem muito tempo, o Haddad compartilhou endossando um texto de um economista da FGV que defendia abertamente toda essa agenda que eu falei com vocês, que é rotulada como direita. A questão envolve variações em relação a esse tema e quem que vai aplicar essa agenda. Existem os que defendem uma versão supostamente mais dura, os que defendem uma versão supostamente mais moderada, mas ninguém abandona essas premissas que estão embasando essa agenda. Daí, você tem trocentos partidos no Brasil, você tem uma agenda que guia a nossa institucionalidade econômica que é praticamente abraçada por todos. E aí você tem um debate que é quase zero sobre essas premissas e as alternativas. E o que sobra disso? É uma polarização entre diferentes, mas que pensam igual, no centro da discussão, com variações ali sobre quem gere melhor a situação. E aí eu faço um convite a vocês. Vejam a apresentação do Haddad no Congresso na época da discussão do arcabouço fiscal. Quando você pega o que ele realmente está defendendo e compara com os adversários à direita, você percebe que a diferença é muito menor do que vendem. E o resultado disso são 50 tons de PSDB, com todo mundo girando ao redor do modo de fazer política econômica e fazer política colocado pelo FHC, adotando as premissas que ele estabeleceu, sem uma crítica mais sistemática, transformando a política nesse acordo de baixa intensidade para desmobilizar a crítica e desmobilizar a mudança, e é algo que dinamita a confiança do brasileiro no processo democrático. Daí você tem o PSDB vermelho que faz o L, o PSDB que faz a arminha, o PSDB amarelo, o PSDB da onça, o PSDB com a rosa na mão, o PSDB com a pomba branca e por aí vai até o próprio PSDB, né, o tucano. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todos e até a próxima.